Muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das 3 da manhã. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo pelo qual você foi iniciado, ele produzirá o máximo de frutos. Na maneira como o planeta está girando e o que está acontecendo, algo muito fundamental muda em algum momento entre 3:20 e 3:40. Isso é chamado Brahma Muhurtam. Isso é relevante apenas até os 33 graus de latitude. Seu sistema humano, funciona de uma certa maneira. É uma possibilidade. Portanto, houve uma conscientização sobre fazer uso dessa possibilidade. Sua vida é o produto de muitas coisas que chamamos de universo, muitas coisas que chamamos de existência. Portanto, somos uma consequência de um certo acontecimento fenomenal que chamamos de cosmos. Nós não somos uma existência individual. Então, quando você estiver em sincronia, certas coisas acontecerão. Você sabe, existem cigarras onde estamos, no Tennessee, o ashram dos Estados Unidos. Elas acordam uma vez em 17 anos. Você pode vencer isso? Elas sabem que são 17 anos e elas acordam. E elas se reproduzem e voltam a dormir. Elas estão marcando tempo, uma vez a cada 17 anos. Nenhum alarme em lugar algum. Bem, como é isso? Estou dizendo que elas estão sincronizadas com a natureza. Nós perdemos a sincronia com a natureza e achamos que essa é a nossa natureza. Não. Todas as muitas doenças, muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças que fazem de nós quem nós somos. Portanto, yoga é para trazer essa sincronia, para que você esteja em ritmo com a vida. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das 3 da manhã. Se você estiver consciente, de repente uma certa centelha de vitalidade surgirá dentro de você. Mesmo se você estiver dormindo profundamente, você acordará. Isso deve acontecer com você. Isso significa que você está se sincronizando. Você está se sincronizando com a vida. Então, o que eu devo fazer? Devo meditar? Devo fazer uma kriya? Não importa o que, você deve executar um processo ao qual você foi iniciado. Porque iniciação significa que não lhe foi ensinada apenas uma prática. Ela foi introduzida em seu sistema, foi implantada no seu sistema. Então, seja o que for, se houver uma semente viva dentro de você, se você estiver acordado no Brahma Muhurtam e se sentar para qualquer que seja a prática, ela dará o máximo de frutos, por causa da maneira como o planeta está se comportando em relação ao seu sistema. Se você se tornar consciente de uma certa maneira, se um certo nível de consciência for alcançado dentro de você, você verá, você simplesmente saberá quando é o momento. Se você for para a cama na hora certa, você não precisará olhar o seu relógio. Você sempre saberá quando são 3:40. Porque o corpo se comportará de uma maneira diferente. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo ao qual você foi iniciado, não o que você pegou em um livro, ele dará o máximo de frutos. A semente obterá o apoio necessário nesse momento para brotar ou germinar mais rapidamente do que em outros momentos. Isso é apenas para os iniciados. Se você não é iniciado, você é um yogi de livro,
Então, 3h40, 6h40, 7h40, não tem muita diferença. Sandhya Kalas são mais importantes para essas pessoas. Sandhya significa 20 minutos antes do sol nascer, 20 minutos depois do nascer do sol. Ou 20 minutos antes do pôr do sol e 20 minutos depois do pôr do sol. O mesmo vale para o meio-dia e a meia-noite, mas eles são de uma natureza diferente. Então, esses dois crepúsculos são melhores para os não iniciados. 3h40 é bom para aqueles que foram poderosamente iniciados. Estas mãos humanas podem fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Elas são capazes de fazer muitas coisas. Se você trouxer o seu sistema energético a uma certa forma, ou a um certo nível de vibração e intensidade, então você saberá que as mãos são um grande instrumento. No yoga, nós falamos que o dedo anelar, daqui até aqui, você pode controlar o universo inteiro. Isso é tudo. Isso é como um mouse para o seu computador. Aqui, você pode ajustar o seu sistema da maneira que você desejar, se você souber o que fazer. Não fique esfregando ele. Não vai funcionar dessa forma. Se você souber o que fazer com isso, isso é como o mouse para o seu computador, você pode fazer o que quiser. Você pode ativar o seu sistema do jeito que quiser, apenas manipulando o dedo anelar. Então, as mãos são capazes de fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Existe toda uma ciência ligada a isso. Isso seria muita coisa para explorar em uma situação como essa. Agora, apenas ao virar suas mãos, você está simplesmente mudando a maneira como respira. Não se trata apenas da sua respiração, o próprio jeito que as energias fundamentais funcionam, assim e assim, é muito diferente. Apenas assim e assim é muito diferente. As mãos são um instrumento desse tipo. Quantas vezes em um dia, inconscientemente, você está fazendo isso? Quem quer que peça alguma coisa a você? Você sabe, na Índia, isso significa não. Você segue fazendo isso e você espera ter paz e ser alegre? A vida não funciona desse jeito. Se você fizer isso, você colocará suas energias em um turbilhão. Paz, paz, paz. Isso não vai acontecer, você irá apenas descansar em paz. É verdade. Ela não acontecerá. É como se você entrasse no seu carro, você não sabe o que são os pedais. Você apenas pisa em qualquer um deles sempre que tiver vontade, de acordo com o ritmo da música. Você sabe que tipo de motorista ruim você será? Por favor, veja, o seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? Sim. O seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? A sua paz, a sua felicidade, tudo seu é irregular. Simplesmente assim, a qualquer momento ele desaba, a qualquer momento ele volta a surgir. Agora, você pode usar estas mãos de tal forma que se você mover elas aqui, algo acontecerá em outra parte do mundo. Você pode fazer algo acontecer em outro lugar, totalmente em outro lugar. Onde você quiser, aponte o lugar. Porque estas mãos são os instrumentos para tudo. Isso é como o painel de controle para tudo. Então, ou você mantém esse como um pequeno ser humano, ou você amplia este para uma possibilidade tremenda. Seja como for, o painel de controle ainda está aqui. Então, de certa forma, para abrir seu corpo, para abrir esse mecanismo humano para muitas possibilidades, o dedo anelar é significativo. Se você quer que uma pessoa se abra para se tornar sua noiva ou noivo, então você coloca um anel no dedo dela, no dedo anelar, não é mesmo? De certa forma, as pessoas se abrem. De alguma forma, elas entenderam que se você fizer isso, certas coisas vão acontecer. Então, elas usaram esse dedo em particular, não em outro lugar. Claro, agora muitas pessoas da nova era estão colocando um anel no polegar.
É uma coisa muito errada de se fazer. Você atrairá certos tipos de energia que não conseguirá lidar. E também estabiliza o sistema. Se você colocar um metal no dedo anelar, ele estabilizará o sistema. Existem muitas outras dimensões, mas de forma genérica, ele é como um controle remoto para abrir as dimensões do seu próprio corpo. Sem abrir isto, não existe cosmos. Sem abrir seus olhos, não existe mundo, não é? Se os seus olhos estivessem sempre fechados, não existiria mundo para você. Então, da mesma forma, sem abrir o seu sistema, não há cosmos para você. Portanto, o dedo anelar não é realmente sobre o cosmos, é sobre esse sistema, o sistema humano, o mecanismo humano. Se você abrir este, então haverá um cosmos. O cosmos sempre esteve aí, é só que você não se abriu para ele. O dedo anelar, se você souber como usá-lo, o que levará a uma certa quantidade de o que quer que seja, não faça isso nas meditações, não sente assim, isso vai dissipar suas energias de muitas maneiras diferentes. É melhor usar o Yoga Mudra ou as mãos abertas. Não use o dedo anelar, porque isso requer uma forma completamente diferente de instrução e treinamento. Esta é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. O diâmetro da Terra, o diâmetro do Sol, a distância entre a Lua e a Terra, e em termos de como a órbita da Terra é dividida, com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celeste e o sistema humano, muitas coisas foram evoluídas e desenvolvidas. Então, um jornalista estava me entrevistando e ele perguntou: Sadhguru, na Índia, tantas pessoas, nos tempos antigos, trabalharam para a consciência humana. Quem você acha que contribuiu com isso significativamente no hemisfério ocidental? Sem hesitar, eu disse: Charles Darwin. Então ele disse: Como? Charles Darwin é um biólogo. Não, no hemisfério ocidental, ele é quem colocou essa ideia de que se uma vida se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Essas limitações não são dadas por Deus. Essas limitações não são absolutas. Se uma pessoa estiver disposta a se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Até mesmo, sabe, um porco pode se tornar um elefante. Uma cabra pode se tornar uma girafa. Essa não é uma mudança pequena, não é? Eu não vou falar sobre os macacos, ok? Dessa forma, essa possibilidade de que se um ser humano se empenhar, ele pode ir além de suas limitações. Então, isso foi próximo de 15 mil anos atrás. Eles fizeram essa pergunta. Isso quer dizer que nós podemos alterar nossa fisicalidade, que podemos evoluir. Então, Adiyogi disse, sua evolução física está completa. E ele forneceu referências matemáticas do porquê é assim. Então, quando eles perguntaram, nossos corpos podem evoluir? Ele se referiu aos seus corpos e disse, existem 114 pontos de junção de energia no nosso sistema, os quais, no sistema yógico, referimos-nos como sendo chakras. Existem 114 chakras. Desses, 2 estão fora do corpo. 112 estão no corpo. Desses 112, existem 4, sobre os quais você não pode fazer nada. Eles florescerão se todos os outros estiverem ativados. Existem 108, com os quais você pode trabalhar. Então, por causa disso, você verá, tradicionalmente, se você usar um colar de contas, são 108. Se você entoar um mantra, são 108. Se você percorrer ao redor de um espaço energético, 108. É assim porque existem 108 coisas que uma pessoa precisa fazer se ela quiser obter um domínio completo sobre o próprio mecanismo humano. Essa é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. 108 vezes o diâmetro da Terra é o diâmetro do Sol. O diâmetro do Sol, 108 vezes, é a distância entre o Sol e a Terra.
O diâmetro da Lua, 108 vezes, é a distância entre a Lua e a Terra. E em termos de como a órbita da Terra está dividida, até mesmo isso equivale a 108. Por exemplo, as posições que a Terra assume ao redor do Sol, isso é chamado de nakshatra. Existem 27 nakshatras. Nakshatra não é uma estrela, é uma unidade de medida aqui. Existem 27 nakshatras. E esses 27 também indicam uma metade do ciclo lunar. Portanto, 27 nakshatras significam 13 meses lunares e meio, e é assim que o calendário lunar funciona. Um nakshatra é dividido em 4 padas, que significa 1/8 do ciclo lunar, que é aproximadamente 3,5 dias. 27 nakshatras vezes 4 padas dá 108 padas em um ano. Então, com o completar de um ano, existem 108 padas. Portanto, isso é quase como as contas que você usa, 108. Neste momento, o planeta Terra está se arranjando na forma de 108 contas ao redor do Sol, e da mesma forma você tem 108 contas, sempre que usa. Isso é quase como um colar de contas ao redor da circunferência do Sol. Com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celestial e o sistema humano, muitas coisas evoluíram e se desenvolveram. É muito interessante que agora, nos últimos 6 anos, os neurocientistas no mundo estão dizendo as mesmas coisas. Essa tem sido uma busca. Podemos evoluir o cérebro humano para além de suas limitações atuais? Então, hoje, os neurocientistas estão dizendo que não é possível evoluir mais o cérebro humano, não por causa de princípios neurológicos, mas por causa das leis da física do planeta. A única maneira que você pode evoluir isso é aumentando o tamanho dos neurônios. Essa é uma maneira. Ou aumentando o número de neurônios. Essa é outra maneira. Se você aumentar o número de neurônios do seu cérebro, a clareza sumirá. Muitas crianças nascem desse jeito. Elas são brilhantes, mas não conseguem pensar em nada, porque não existe clareza. À medida que crescem, naturalmente ocorrerá certa quantidade de morte cerebral. E então elas se tornarão estáveis. Se isso não acontecer, elas sempre estarão dispersas. Outra maneira é aumentando o tamanho do neurônio. Se você aumentar o tamanho do neurônio, o volume de energia que um neurônio consome será tão elevado. Até mesmo agora, se você está em uma posição de repouso agora, 20% de sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro neste momento. É uma parte do seu corpo com altíssimo consumo de energia. Esse tanto do corpo consome 80%. Esse tanto de cérebro consome. Desculpe, não se sinta insultado pelo tamanho, ok? Esse tanto de cérebro está consumindo 20% de energia. Se você aumentar o tamanho do neurônio, ele consumirá de 30% a 40%. Isso significa que se tornará insustentável. Portanto, hoje neurocientistas estão dizendo que as leis físicas do planeta não permitirão crescimento adicional do cérebro humano. Podemos apenas aprender a usá-lo melhor, mas não podemos desenvolver um cérebro maior. Isso Adiyogi disse 15 mil anos atrás. Ele disse: a sua evolução física está completa, porque o sistema solar não permitirá. A menos que algumas mudanças dramáticas aconteçam no sistema solar, você não pode evoluir fisicamente. Mas existem outras maneiras de evoluir. E ele ensinou os métodos de como um ser humano pode evoluir além de suas limitações. E não precisa ser uma evolução física. Não quer dizer que você perdeu sua cauda e tem que crescer chifres. Significa que existem outras maneiras de evoluir que não precisam ser físicas. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.